Boa noite, Dom. Eu me chamo Ana Paula e preciso contar algo que vivi há alguns anos, apesar de ainda sentir um certo nó na garganta sempre que me lembro dos detalhes. Tudo começou na época em que eu morava em Belo Horizonte, num período em que minha vida parecia ter chegado ao limite do estresse. Trabalhava em um escritório onde eu me sentia sufocada e, para piorar, enfrentava um relacionamento conturbado que me deixava mais frágil a cada dia. Eu vivia ansiosa, quase sem conseguir comer direito e dormindo pessimamente mal. Num momento de clareza, percebi que, se continuasse naquele ritmo, eu acabaria doente ou consumida pela tristeza. Naquele ano, que foi 2015, dei um basta na situação. Terminei o namoro tóxico e pedi demissão do meu emprego. Eu tinha guardado algum dinheiro, então decidi me arriscar. Queria sair de Belo Horizonte e encontrar um canto mais tranquilo para recomeçar. Foi aí que minha velha amiga Cristina, que eu conhecia desde a época de escola, me sugeriu passar um tempo na pequena cidade de Araguari, no interior de Minas Gerais. Segundo ela, o lugar era calmo, os aluguéis eram acessíveis e muitos moradores recebiam bem gente de fora. Não pensei duas vezes. Em menos de 2 semanas, juntei minhas coisas num carro e viajei rumo a essa cidadezinha. Minha chegada foi num fim de tarde de sol avermelhado. As ruas eram tranquilas, algumas ainda de paralelepípedo. Eu logo notei a arquitetura simples, as casas com muros baixos e janelas sempre abertas. Fiquei hospedada numa pequena pensão para, em seguida, procurar uma casa adequada. No dia seguinte, entrei em contato com um rapaz, o Júnior, que cuidava de aluguéis por lá. Ele me disse ter um imóvel com bastante espaço, aparentemente em bom estado. Como eu estava com certa pressa, topei visitar sem nem olhar outras opções. Quando cheguei ao endereço indicado, encarei um portão antigo de ferro que rangia sempre que alguém o abria ou fechava. O quintal era grande, com um limoeiro cheio de galhos retorcidos no canto direito. A casa em si tinha um estilo colonial, erguida com tijolos e paredes grossas, bem típica da zona rural mineira. Parecia meio desleixada, mas nada que uma boa faxina e alguns reparos não resolvessem. O preço que Júnior me passou era incrivelmente baixo e eu estranhei. Perguntei se havia algum problema. Olha, dona Ana, diz o povo que faz tempo que ninguém mora aqui. O antigo inquilino saiu do nada, nem pegou o dinheiro de volta. Mas eu, sinceramente, acho que pode ter sido problema de família, ou esses casos de briga com parente. O dono atual só quer alugar o lugar rapidinho. Se a senhora topar, fecha comigo agora mesmo, falou Júnior, com um sorriso de vendedorzinho típico. Assinei o contrato de aluguel ali mesmo, meio apreensiva, mas ao mesmo tempo sentindo uma estranha empolgação. A casa tinha potencial e eu precisava desesperadamente de um canto para me refazer. Passei os primeiros dias limpando e organizando o básico. Apesar da aparência um tanto abandonada, nada parecia tão assustador. O forro de madeira da sala rangia, sim, e à noite fazia um barulho. Porém, me convenci de que barulhos em casas antigas são normais. Depois de mais ou menos uma semana, comecei a notar sutilezas que me deixaram desconfortável. Uma noite, enquanto eu fazia chá na cozinha, ouvi passos leves no corredor. Pensei que pudesse ser um gato, mas não vi sinal de nenhum bicho por ali. Quando fui verificar, encontrei apenas o corredor escuro e vazio. No dia seguinte, observei uma coisa estranha na área de serviço. Um montinho de serragem, como se alguém tivesse lixado madeira naquele exato canto. Mas não havia sinal de porta ou móvel danificado. Varri e esqueci o assunto. Com o tempo, fui percebendo uma energia pesada nos cômodos. O ar parecia mais denso, principalmente no quarto que eu usava para dormir. No início, me convenci de que poderia ser algo psicológico. Eu tinha passado por traumas, estava numa casa desconhecida. Talvez meu emocional estivesse projetando medo onde não havia nada. Então, uma tarde, decidi arejar o quarto, abrindo todas as janelas. Durante a noite, fui despertada por um barulho seco, como se alguém tivesse batido na parede bem ao lado da minha cama. Meu coração disparou. Levantei depressa, acendi a luz e não vi nada, mas a janela estava fechada outra vez, de modo inexplicável, e eu não recordava de tê-la fechado.
As coisas se agravaram na terceira semana. Eu comecei a ter pesadelos constantes. Sonhava com uma senhora curvada, de lenço na cabeça, que ficava parada no canto do meu quarto, apenas me olhando. Não via o rosto dela, mas sentia uma presença forte. Quase sempre eu acordava suando, com a respiração ofegante, e a lembrança do sonho me acompanhava o dia inteiro. Naquele período, fiquei tão impressionada que evitei ficar sozinha em casa à noite. Ligava o rádio, deixava a televisão em volume alto, tentando não prestar atenção aos barulhos dos cômodos vazios. Numa certa noite, acordei sobressaltada com um arranhão no meu braço esquerdo. Parecia que alguém tinha passado uma unha sobre a minha pele. Fiquei aterrorizada. Meu quarto estava escuro, mas tive certeza de ter visto uma silhueta perto da porta. Quando acendi o abajur, a silhueta sumiu. O medo tomou conta de mim a ponto de eu não conseguir mais voltar a dormir. A situação chegou a um ponto insuportável quando, certa manhã, encontrei na porta da cozinha uns pequenos rastros de lama que formavam algo parecido com marcas de pés descalços. Podiam ser de uma criança ou de uma pessoa baixa, não sei ao certo. Segui aquelas marcas pelo quintal até chegarem perto do limoeiro. Lá, elas simplesmente desapareciam. Fiquei arrepiada. Resolvi então pedir ajuda a alguém que morasse na vizinhança. Foi nessa época que conheci Dona Matilde, uma senhora que vendia bolos na rua principal e era famosa na região por fazer benzeduras e rezas fortes. Contei um pouco da minha história, claro que sem mencionar todos os detalhes, com medo de parecer louca. Ela me ouviu atentamente, fez o sinal da cruz e disse: "Minha filha, casas antigas costumam guardar lembranças e impressões de quem passou por elas. Se teve muita tristeza ou coisa ruim ali, aquilo fica impregnado. Você precisa rezar, colocar uma planta de proteção na porta e, se for o caso, a gente pode fazer uma oração mais forte." Falou em tom sério, mas sem julgamentos. Aceitei a oferta de Dona Matilde. Na mesma tarde, ela apareceu na minha casa, trazendo um ramo de arruda e um pequeno pote de sal grosso. Passamos pelos cômodos e ela aspergiu água benta nos cantos, rezando baixinho. Senti um leve alívio momentâneo, como se o ar estivesse mais fresco. Mesmo assim, no fundo, eu sabia que ainda teria problemas. A senhora me alertou que, se houvesse algo mais profundo ali, seria preciso mais do que benzimento. De fato, aquela melhora durou pouco. 2 noites depois, tive um pesadelo tão real que acordei chorando. Sonhei que estava presa dentro de uma sala escura, olhando para a porta, de onde surgia a mesma senhora de lenço murmurando algo incompreensível. Quando ela ergueu a cabeça, vi um par de olhos vazios, como se não houvesse nada ali. Acordei gritando e meu corpo todo tremia. Eu já me sentia à beira de um colapso quando decidi voltar a falar com Dona Matilde. Mas, antes de ir, encontrei uma surpresa na minha caixa de correio. Um envelope sem remetente. Dentro dele, havia uma carta amassada com dizeres estranhos. "Você jamais estará sozinha. Ela ainda vive nesta casa." Aquele bilhete me deixou tão abalada que quase desmaiei. Quem teria escrito aquilo? Será que sabia do que estava acontecendo comigo? Levei a carta à Dona Matilde, que franziu o senho. "Menina, tem gente que se aproveita da fraqueza dos outros para espalhar maldade. Essa casa tem história. Já ouvi gente comentando que ela pertencia a uma família que trabalhou com coisas estranhas, rezas brabas. Você precisa de ajuda mais forte. Não fique aqui sozinha, não", avisou com ar preocupado. Foi nesse momento que fiz questão de descobrir o máximo que pudesse sobre o passado da casa. Falei com Júnior, o rapaz que me alugara o imóvel, e ele confessou que, anos antes, um homem chamado Raimundo vivia ali com a mãe, que era benzedeira, ou suposta feiticeira, dependendo de quem conta. Ela tinha fama de resolver problemas, cobrando promessas e oferendas. Certo dia, ela desapareceu sem deixar rastro. O filho, Raimundo, mudou-se de repente e também nunca mais deu notícias. As pessoas da vizinhança diziam que a mãe dele teria feito algo perigoso, um tipo de feitiço para prejudicar alguém, mas que a coisa saiu do controle. Eu não sabia no que acreditar, mas as peças começavam a se encaixar. Contei a Dona Matilde tudo o que descobri.
Ela me aconselhou a fazer uma limpeza espiritual mais profunda, mas também me sugeriu cautela. Se a mulher mexia com essas coisas mais fortes, pode ter deixado algo preso na casa. Às vezes um objeto, um recorte de roupa, um bilhete com o nome de alguém. Você tem que procurar direito, ir nos cantos que ninguém mais mexeu. Confesso que hesitei porque estava apavorada. Porém, quanto mais eu adiava, mais os eventos estranhos se intensificavam. Eu ouvia sussurros na cozinha, correntes de ar frias no corredor. Os pesadelos se repetiam quase todas as noites, até que num final de semana criei coragem. Fui até o pequeno porão da casa que ficava atrás da cozinha, onde apenas alguns caixotes velhos e teias de aranha se acumulavam. Lá, revirei tudo com a ajuda de uma lanterna. A certa altura, notei que havia uma parte do piso levemente oca. Com alguma dificuldade, arrastei um caixote e descobri um compartimento escondido. Lá dentro encontrei uma lata de metal muito enferrujada. Quase desisti de abrir, mas a curiosidade e o medo me impulsionaram. Quando levantei a tampa enferrujada, deparei com um embrulho de tecido empoeirado. Desenrolei com cuidado e vi um chumaço de cabelo amarrado, um pequeno osso que não sei identificar se era de animal ou humano, e um papel amarelado com símbolos que eu não conseguia decifrar. Meu coração disparou ao ver que, no verso do papel, estava escrito o nome Ana Paula, do mesmo jeito que estava na carta recebida. Quase deixei tudo cair das mãos. Voltei tremendo até a sala, sentei no sofá e fiquei por uns minutos tentando digerir aquilo. Como o meu nome aparecia num feitiço antigo, se eu jamais tinha pisado naquela casa antes. Será que alguém tinha atualizado o trabalho macabro e colocado meu nome ali? Pensei em todas as pessoas do meu passado que poderiam me desejar mal, mas nada parecia fazer sentido. No dia seguinte, procurei novamente Dona Matilde mostrando o embrulho. Ela examinou cada item com um olhar sério, como se estivesse confirmando suas suspeitas. Disse que tudo aquilo indicava um tipo de encomenda de mal direcionada a alguém. Porém, se estava com meu nome, podia ser que alguém tivesse manipulado o feitiço tempos depois. Você tem alguma amizade antiga que virou rancor? Algum ex? Alguma conhecida que não gosta de você? Ela perguntou. Lembrei então de Vitória, uma ex-colega de trabalho com quem eu tive várias desavenças pouco antes de largar meu emprego. Nunca foi algo tão grave a ponto de eu pensar em bruxaria, mas quem sabe? As pessoas às vezes vão longe por inveja ou ressentimento. Confessei a Dona Matilde que sim, havia esse desafeto no meu passado, mas não tinha provas de que ela pudesse estar por trás de nada. A rezadeira me explicou que, se o ritual foi ativado de alguma forma, seria preciso um trabalho espiritual mais forte. Segundo ela, quando a gente descobre um objeto desses, guardado num lugar oculto, significa que a energia está viva e pode continuar agindo. Não era suficiente jogá-lo fora. Era preciso quebrar o feitiço de forma correta. Então, combinamos um ritual naquela mesma semana, na casa dela, que ficava num sítio a uns poucos quilômetros dali. Foi uma das noites mais tensas da minha vida. Cheguei ao sítio perto das 19 horas. Lá, Dona Matilde tinha um pequeno altar com imagens de santos, velas coloridas e ervas penduradas. Ela me mandou sentar numa cadeira ao lado de uma mesa, onde estavam a lata enferrujada e o embrulho de tecido. Ao redor, havia um círculo feito de sal grosso. Ela acendeu algumas velas, queimou ervas num turíbulo e começou a rezar. Eu senti uma pressão forte no peito, como se algo me puxasse por dentro. Tentei manter a calma, mas em determinado momento, tive a impressão de ouvir uma voz feminina murmurando meu nome no canto do cômodo. Ana Paula, Ana Paula. Aterrorizada, fechei os olhos com força, rezando mentalmente para aquilo parar. Dona Matilde exclamava palavras que eu não entendia. Parecia uma mistura de orações e cantigas antigas. De repente, ouvi um estouro como se uma das velas tivesse queimado rápido demais. Abri os olhos e vi que a chama tinha aumentado e então enfraqueceu num piscar. Tudo ficou calmo, mas o cheiro de incenso estava forte demais. Saí dali tonta, achando que fosse desmaiar. Ela me ajudou a deitar num pequeno banco. Quando recuperei o fôlego, Dona Matilde disse que conseguiu anular grande parte da energia negativa.
mas que eu precisaria estar atenta nos próximos dias. Queimar os itens não bastava. O ideal seria enterrá-los num lugar afastado, onde a terra pudesse absorver aquela carga ruim. E enquanto não fizéssemos isso, havia o risco de algo ainda nos atormentar. Voltei para casa esgotada e dormi por umas 4 horas seguidas. No dia seguinte notei, com um certo alívio, que não ouvi mais passos no corredor, nem senti aquela densidade insuportável nos cômodos. Tomei coragem e fui enterrar os objetos no terreno baldio, perto de uma capelinha antiga. Fiz tudo sozinha, bem cedo, sem avisar a ninguém. Cavei um buraco razoavelmente fundo e joguei a lata e seu conteúdo lá dentro. Rezei como Dona Matilde ensinou, pedindo liberdade e proteção. A sensação foi estranhamente libertadora. Por alguns dias tudo pareceu se encaminhar para a normalidade. Eu não tive mais pesadelos, consegui dormir melhor. Até comecei a planejar procurar um emprego na cidade ou dar aulas particulares de inglês, já que essa era minha área de formação. Sentia que estava retomando o controle da minha vida. O problema foi que, pouco tempo depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Minha sobrinha, Lúcia, de apenas 6 anos de idade, veio me visitar acompanhada da minha irmã, que passaria o fim de semana comigo. Na manhã de sábado, Lúcia brincava no quintal enquanto eu e minha irmã preparávamos o almoço. De repente, a menina entrou correndo, assustada. Tia Ana, tem uma moça lá fora. Ela está sem sapato e só me fica olhando. Eu chamei ela para brincar, mas ela não falou nada. Meu coração gelou, corri até o quintal, não vi ninguém. Mas Lúcia insistia que tinha visto uma mulher alta, com os pés descalços e um lenço na cabeça, parada junto ao limoeiro. Procurei em todo o quintal, fui até o portão. Não havia viva alma. Ainda assim, a menina não parecia estar inventando, pois falava com absoluta convicção. Na noite daquele mesmo sábado, Lúcia acordou gritando, dizendo que a moça do quintal estava na janela do quarto. Minha irmã, assustada, disse que não tinha visto nada, mas quando fomos verificar, a janela estava aberta, mesmo depois de termos fechado tudo ao anoitecer. Era como se, de algum modo, aquela presença que eu sentia tivesse conseguido se mostrar para minha sobrinha. Minha irmã, compreensivelmente amedrontada, decidiu partir no dia seguinte, dizendo que aquele lugar dava calafrios. Fiquei arrasada, sem saber o que fazer. Liguei de imediato para Dona Matilde, pedindo orientação. Ela me pediu para manter a calma e voltar ao sítio dela na segunda-feira, para fazermos outra oração de libertação. No entanto, não consegui esperar tanto. Na madrugada de domingo, fui despertada por uma pancada na porta da frente, como se alguém batesse com violência. Ao abrir, não encontrei nada, apenas um embrulho pequeno com o mesmo símbolo que estava no papel amarelado do feitiço. Eu já estava prestes a fugir, abandonar a casa, quando percebi que não adiantaria muito. Talvez o problema estivesse grudado em mim, e não apenas naquelas 4 paredes. Precisava resolver de uma vez por todas. Então, na segunda-feira, logo que amanheceu, corri à casa de Dona Matilde. Ela me recebeu de olhos inchados, parecia ter dormido mal. Contei sobre o embrulho e ela fechou a cara. Isso não é bom, não. Se enterramos os objetos e ainda tem quem esteja reforçando, significa que há alguém envolvido. Precisamos descobrir se é essa tal Vitória. Se ela estiver mexendo com coisa pesada, não vai desistir fácil. Passei as semanas seguintes sem conseguir nenhuma pista concreta de Vitória. Ela tinha se mudado de Belo Horizonte e eu não achava nenhum contato atualizado. Enquanto isso, os sinais sobrenaturais diminuíram, mas não sumiram por completo. O corredor continuava frio de repente, eu ouvia alguns estalidos à noite e, vez ou outra, sentia a estranha impressão de estar sendo observada, mesmo dentro de casa. Mais ou menos um mês se passou e a vida andava de alguma forma sem grandes sobressaltos. Até que recebi um telefonema de um número desconhecido numa tarde chuvosa. Atendi e, do outro lado, a pessoa respirava forte, sem falar nada, mas dava para ouvir um sussurro fraco. Você ainda está aí, Ana Paula? É melhor ir embora. Depois a linha caiu, fiquei em choque. A voz era feminina, mas não conseguia associar a nenhuma conhecida. Passei o resto daquele dia revirando a mente, tentando relacionar os fatos.
Por volta das 19 horas resolvi ir dormir mais cedo. Apaguei todas as luzes, fechei as portas. O ruído da chuva lá fora me ajudou a relaxar. Mas no meio da madrugada, despertei com a mesma voz feminina, perto do meu ouvido. Ana Paula, vá embora. Abri os olhos e só vi escuridão. Apalpei o abajur e demorei alguns segundos para achar o interruptor. Quando a luz fraca se acendeu, vi que a porta do quarto estava aberta e senti uma corrente de ar fria no corredor. Foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. O coração quase saía pela boca e minhas mãos tremiam de forma incontrolável. Reuni coragem para levantar, mas antes que eu desse 2 passos, ouvi 3 batidas secas na porta de entrada da casa. Eu não quis atender, confesso. Fiquei paralisada, sem ação. Então, ouvi a voz de Dona Matilde chamando meu nome. Abri rapidamente, encontrando-a encharcada de chuva. Me desculpe a hora, filha, mas tive um pressentimento. Vim ver se você estava bem. Ela entrou, fechou o guarda-chuva e assim que pisou na sala, soltou um suspiro pesado. Tem algo aqui, não é? Ela murmurou, olhando ao redor. Foi quando decidi contar tudo o que aconteceu naquele dia. O telefonema, a voz no meu quarto, a porta do quarto aberta, as batidas na porta. Então, Dona Matilde tirou um saquinho de ervas do bolso e começou a rezar em voz baixa. Percorreu todos os cômodos acendendo velas brancas que trazia na bolsa. Ouvimos estalos no forro, como se alguém caminhasse sobre as vigas. A casa inteira parecia estremecer. Em dado momento, um dos vidros da janela da sala trincou e um vento gelado soprou para dentro. Deixo minha vida para rezar e lidar com essas coisas, mas nunca é fácil, viu? Ela comentou, com a testa suada. Isso aqui vem de fora. É alguém que não quer que você permaneça. Talvez por inveja, rancor ou coisa pior. Acho que minha reza não vai bastar. Então ela me pediu para tomar uma decisão. Ou eu enfrentaria esse mal de forma direta e definitiva, ou eu deveria sair daquela casa e jamais voltar. Eu me lembrei de todo o esforço que fiz para chegar até ali, de como estava tentando reconstruir a vida. Não queria fugir de novo. Pedi que Dona Matilde me ajudasse com tudo o que fosse possível. Ela sugeriu convidar um conhecido seu, um padre que tinha experiência em abençoar locais tidos como carregados. Em poucos dias, conseguimos marcar a visita do Padre Mário, um homem de voz tranquila, mas olhar perspicaz. Ele e Dona Matilde tinham uma parceria curiosa. Apesar de pertencerem a sistemas de crenças diferentes, se respeitavam e queriam ajudar as pessoas. Juntos, chegaram na minha casa numa tarde de sábado, o mesmo horário em que eu havia feito a primeira limpeza com Dona Matilde. Rezaram no quintal, aspergiram água benta nos cômodos e acenderam velas em cada canto. Eu ajoelhei na sala, segurando as mãos deles, tentando manter a fé e o foco naquilo. Nada de muito espetacular aconteceu naquele momento, mas, por incrível que pareça, senti uma leveza tomar conta de mim nas horas seguintes. Foi como se o ambiente tivesse se livrado de um peso. Padre Mário disse que precisaria voltar mais 2 vezes para ter certeza de que estava tudo bem. Dona Matilde achou prudente que eu arrumasse um emprego ou atividade na cidade, para não ficar tanto tempo sozinha em casa. De fato, decidi procurar aulas particulares para dar, e até consegui uns alunos no bairro próximo. As semanas se passaram, não voltei a receber mensagens estranhas nem visitas de madrugada. O quintal parecia mais claro, a casa mais arejada. Aos poucos fui construindo uma rotina. Dava aulas pela manhã, voltava na hora do almoço, revisava meus materiais didáticos e à noite me permitia ver filmes, ouvir música e relaxar. Ainda existia um receio profundo dentro de mim, mas era como se tudo tivesse se acalmado. Certo dia, entretanto, ao chegar do supermercado, encontrei um bilhete colado na porta. Eu sei quem você é. Fiquei atordoada. A primeira reação foi arrancar o papel e amassar, mas notei que ele tinha o mesmo símbolo daquele embrulho do porão. O susto foi grande, pois após tantos rituais e esforços, o pesadelo parecia ameaçar voltar. Deixei as compras na cozinha, respirei fundo e liguei imediatamente para Dona Matilde. Ela atendeu com a voz preocupada.
Pode ser alguém te espionando, mas também pode ser a energia residual de quem encomendou esse mal todo. Não podemos baixar a guarda. Resolvi, por precaução, me ausentar uns dias. Fui para a casa de Cristina, em Belo Horizonte, a mesma amiga que me incentivou a vir para Araguari. Contei a ela toda a história com detalhes. Ela ficou boquiaberta, principalmente com a parte dos feitiços e do nome Ana Paula escrito nos papéis. Sugeriu que eu ficasse lá por tempo indeterminado. Porém, senti que fugir novamente não resolveria. Se fosse algo sobrenatural, poderia me seguir onde eu fosse. E se fosse alguém real me perseguindo, eu precisava descobrir quem era. 2 semanas depois, voltei à cidade do interior, decidida a encarar o que fosse. Encontrei a casa em perfeita ordem. Ninguém arrombou nada, não havia bilhete novo, nem sinais de invasão. Aparentemente tudo estava como deixei. Isso me deu ânimo para continuar. Reforcei as fechaduras, comprei cadeados extras. Comecei a me relacionar melhor com os vizinhos, a fim de criar uma rede de apoio. Em conversas de portão, descobri que algumas pessoas realmente tinham medo daquele lugar. Uma senhora chamada Eva me contou. Dizem que a mãe de Raimundo fazia feitiço para separar casais, causar doença e até estragar negócios dos outros. O povo do bairro viu coisa estranha naquela casa. Mas, para ser sincera, também tem gente que exagera nas histórias. Apesar das versões contraditórias, o fato era que não se tratava apenas de lenda. Alguma influência ainda rondava o local. Mesmo assim, eu me agarrei à esperança de que a limpeza feita por Dona Matilde e o Padre Mário tivesse surtido efeito duradouro. Ao menos não tive mais pesadelos por um bom tempo. Se eu ouvia um barulho estranho, procurava pensar de forma racional. Poderia ser a madeira do telhado, o vento, algum bicho no quintal. Mas aí veio a surpresa final que me fez entender o quanto a maldade humana pode alimentar coisas sombrias. Num certo fim de tarde, recebi a visita de uma ex-colega de trabalho que estava de passagem pela região. Era justamente a Vitória, a pessoa que eu suspeitava. Ela chegou sem aviso, tocou a campainha e se apresentou com um sorriso estranho. Disse que estava viajando para resolver negócios e soube onde eu morava. Entrei em choque por ela ter descoberto meu endereço. Nós conversamos na sala e ela se mostrou inicialmente amigável, perguntando sobre meu novo rumo. Mas no fundo, eu sentia uma tensão no ar, como se houvesse um rancor guardado. Quando perguntei com cuidado se ela saberia algo sobre as cartas e os objetos estranhos que encontrei, ela deu uma risadinha irônica. Você sempre adorou drama, Ana Paula. Acho que está vendo fantasmas onde não tem. Não sei de nada. Só quis saber se você estava bem. Depois disso, ela foi embora, aparentemente sem deixar rastros. Mas bastou sua visita para que eu voltasse a ter pesadelos naquela mesma noite. Pesadelo com a mesma senhora curvada, me olhando do canto do quarto. Senti uma raiva profunda, como se a presença de Vitória tivesse reacendido algo ali dentro. No dia seguinte, peguei o telefone e liguei para Dona Matilde, contando cada detalhe da aparição repentina da ex-colega. Ela achou muita coincidência. Eu não duvido que essa moça tenha feito alguma coisa contra você, filha. Se ela está tão certa de si, pode ter voltado só para ver como você está reagindo. Depois dessa visita inesperada, os fenômenos diminuíram, mas eu sentia uma ameaça pairando, como se a força que me atormentava tivesse se manifestado forte e agora estivesse apenas recuando. Continuei vivendo na casa, trabalhando e fazendo amigos na cidade. Mantive contato frequente com Dona Matilde e Padre Mário, que diziam orar por mim. Nunca mais recebi bilhetes ou embrulhos, nem presenciei a figura de lenço no quintal. Os dias foram retomando a normalidade e minha vida começou a fluir melhor. Ainda não sei dizer ao certo se a assombração, ou o que quer que fosse, sumiu definitivamente ou apenas se aquietou. Não posso provar que Vitória tenha realmente lançado um feitiço. Por outro lado, não deixo de pensar em como coincidiu de tudo isso acontecer no período em que ela andava cheia de rancor, e de como a casa já tinha uma história pesada. Seja como for, aprendi o valor de me manter alerta e de respeitar as crenças das pessoas.
Percebi que existem fenômenos que não sabemos explicar, principalmente quando se misturam com a maldade ou o ressentimento humano. Hoje eu ainda moro em Araguari, mas reformei boa parte da casa. Fiz dela um lar acolhedor, cheio de plantas e de luz natural. Toda semana, ponho um copo com água e sal no cantinho da sala, rezo antes de dormir e procuro manter a paz de espírito. Os pesadelos desapareceram quase por completo, e só de vez em quando, em noites silenciosas, escuto algo como um leve arrastar de pés no corredor. Prefiro acreditar que seja apenas a madeira do chão, mas no fundo sei que é bom manter os olhos abertos. Afinal, certas energias, quando despertadas, não somem tão facilmente. Minha história pode soar absurda, mas juro que vivi cada detalhe. E confesso que, se tivesse conhecido a mim mesma há uns anos, provavelmente não acreditaria em metade do que contei. Porém, depois de tudo o que passei, entendi que há muito que ainda não compreendemos sobre o que nos cerca. Talvez esse mal que me atingiu tenha sido parcialmente humano, parcialmente sobrenatural. Eu me apoio na fé e na coragem que desenvolvi, na esperança de que, se algum dia voltar a acontecer algo assim, eu terei forças para enfrentar. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Nasci em uma cidade do interior chamada Formosura. Desde menina vivi com meus pais em um bairro simples, de ruas estreitas e casas grudadas umas às outras, onde todo mundo se conhecia pelo nome. Papai trabalhava como motorista de ônibus em linhas intermunicipais e passava dias fora. Mamãe, Dona Neuza, fazia costuras para as mulheres do bairro, reformava roupas e ajudava a costurar o enxoval das noivas da região. Éramos uma família sem grandes luxos, mas também sem grandes faltas. Tínhamos sempre o básico: arroz, feijão, uma verdura da horta do quintal e algum pedaço de carne quando o orçamento permitia. Lembro de ficar sentada no portão de casa, sobre um banquinho improvisado que papai fizera com madeira reaproveitada, só para ver o movimento da rua. Todo fim de tarde, as vizinhas conversavam animadas, sempre com histórias de parentes, remédios caseiros ou novidades sobre a última festa na igreja. Mamãe dizia que esse costume de fofocar era inevitável em bairro pequeno e me aconselhava a não dar tanta atenção a tudo o que ouvia. Ainda assim, eu ficava fascinada em como a vida das pessoas se entrelaçava. Todos sabiam de todos. Se alguém tinha um problema cedo ou tarde, a vizinhança inteira tomava conhecimento e, em muitos casos, corria para ajudar. Foi nesse cenário que eu cresci. Quando tinha por volta de 5 anos de idade, mamãe me colocou em uma escolinha que ficava a apenas 3 quarteirões de casa. Lá conheci Paula, uma garota que desde o primeiro instante se mostrou expansiva e cheia de energia. Ela tinha um sorriso largo, prendia os cabelos em tranças compridas e parecia querer abraçar o mundo. Tornamo-nos inseparáveis. Em Formosura não havia muitas opções de lazer, então a gente inventava brincadeiras: pular amarelinha, rodar peão e caçar insetos no quintal. Nossos pais ficavam felizes de ver a amizade florescer. Papai chegava a dizer que via em Paula uma filha postiça, já que ela passava mais tempo na nossa casa do que na própria. Os anos foram passando e essa amizade se fortaleceu. Na adolescência começamos a perceber as mudanças nos corpos. Eu, contudo, não via tanto desenvolvimento quanto via em outras meninas. Enquanto Paula e algumas colegas exibiam quadris mais largos e bustos mais aparentes, eu permaneci com o corpo mignon, muito magrinha e sem curvas destacadas. No início eu tentava disfarçar o desânimo, mas com o tempo aquilo foi me incomodando de verdade. Olhava no espelho e me perguntava por que eu não tinha o mesmo contorno feminino que via nas outras. Em Formosura, as pessoas eram um tanto conservadoras, então não se falava muito abertamente sobre cirurgias plásticas ou procedimentos estéticos. Ainda assim,
Eu sonhava, em segredo, com a possibilidade de algum dia aumentar meus seios. Você está exagerando, Lari, dizia Paula quando eu desabafava. Seu corpo é lindo desse jeitinho. E se não estiver satisfeita quando você for mais velha, quem sabe não faz alguma coisa? Ela parecia compreensiva. Eu sentia que podia confiar nela, contar todos os meus segredos e aspirações. Assim chegamos ao ensino médio, cada vez mais conscientes de nossos desejos e complexos. Eu já trabalhava meio período auxiliando mamãe na costura, fazendo bainhas e pequenos reparos, guardando cada centavo que ganhava. Vez ou outra, papai me dava alguma ajuda financeira, pois sabia do meu sonho de estudar fora ou mesmo de tentar uma mudança na aparência. Ele era amoroso, mas vivia dizendo que eu deveria priorizar os estudos, pois plástica era secundária. Ainda assim, não deixava de me apoiar, mesmo que de forma contida. Paula e eu terminamos o colégio e, por volta dos 18 anos, começamos a pensar no futuro. Em Formosura, as opções de emprego eram escassas. Muitos jovens se mudavam para cidades maiores, como Uberlândia ou Belo Horizonte, em busca de trabalho. Alguns iam para São Paulo tentando a sorte. Eu tinha um primo chamado André, que morava em Campinas e sempre dizia que lá havia muitas oportunidades. Ele me contou de uma família que estava precisando de uma babá para 2 crianças pequenas. O salário não era enorme, mas incluía hospedagem, comida e certa estabilidade. Seria uma forma de eu juntar dinheiro para uma cirurgia, caso quisesse. Quando contei a Paula, ela ficou entusiasmada, mas notei um olhar estranho. Ela me dizia que ficaria com saudade, que sentiria minha falta. Ao mesmo tempo, perguntei se ela também não queria tentar algo fora de Formosura, mas ela desconversava, alegando que os pais não a deixariam morar longe. No fim das contas, meu primo conseguiu falar com a família de Campinas. Eu fiz uma entrevista por telefone e eles gostaram de mim. Assim, aos 19 anos, parti com o coração na mão, deixando meus pais e minha avó Teresa para trás. Vovó era muito católica, rezava o terço todos os dias e adorava pendurar santinhos pelas paredes. Antes de eu ir, ela beijou minha testa e colocou um escapulário no meu pescoço. Vá com Deus, minha filha, e não deixe de rezar antes de dormir. Pode deixar, vó, vou me cuidar. Segui de ônibus até Campinas, uma viagem de quase meio-dia. No desembarque, encontrei meu primo André, que me levou até a casa da família que me contrataria. Eles se chamavam Marli e Olavo. Tinham 2 meninos, de 3 e 5 anos. A casa era bem confortável, em um condomínio de classe média, com portaria e ruas pavimentadas. Fiquei impressionada, pois nunca havia vivido em um lugar assim. Marli me recebeu com um abraço caloroso e me mostrou meu quarto, simples, mas aconchegante, no andar de cima. Deixei minha pequena mala lá. O primeiro dia foi uma mistura de nervosismo e esperança. Estava iniciando um caminho que poderia me dar condições de realizar meu sonho de colocar implantes de silicone. O tempo em Campinas passou rápido. Marli e Olavo eram bons patrões, e eu tentava cuidar das crianças com afeto e responsabilidade. A rotina incluía levar e buscar na escolinha, dar banho, preparar algum lanche. Às vezes aproveitava para estudar inglês em um caderno antigo que tinha trazido, pois ouvia falar que isso poderia abrir portas. Aos fins de semana, se eu tivesse folga, ia ao centro passear um pouco, conhecer lojas e ver a movimentação da cidade grande. Isso me enchia de entusiasmo, pois eu queria crescer na vida. Paula e eu falávamos por telefone ou trocávamos mensagens quase todos os dias nos primeiros meses. Ela dizia que ainda não tinha arranjado nada na cidade natal e cogitava vir para Campinas também, mas não era algo definitivo. Toda vez que eu relatava estar feliz ou contar sobre alguma nova experiência, ela respondia de forma educada, porém com um leve tom que eu não conseguia decifrar. Parecia uma mistura de curiosidade e incômodo. Pouco mais de 1 ano depois, com o dinheiro que eu havia juntado, percebi que estava perto de ter o valor para uma cirurgia de implante de seios. Meus pais até se dispuseram a ajudar com uma parte, caso eu precisasse. Nessa época, contei a Paula que de repente passou a evitar o assunto. Foi estranho, pois ela sempre tinha me apoiado.
Eu não sabia se ela estava preocupada, com inveja ou simplesmente insegura sobre mim. Mas não dei tanta atenção. Eu já tinha contatado uma clínica em Campinas mesmo, onde faria a consulta inicial. Me sentia orgulhosa, pois estava prestes a concretizar um desejo que me acompanhava há anos. 3 meses antes de eu marcar a data da cirurgia, Paula ligou dizendo que tinha uma novidade importante, mas não quis adiantar o que era. Só pediu que eu aparecesse em Formosura na semana seguinte, pois seria aniversário da nossa antiga professora do primário e a cidade toda faria uma festinha surpresa. Pedi uma folga na casa de Marli e Olavo, e eles liberaram. Fui de ônibus até minha terra. Foi gostoso rever a família e comer a comida de mamãe. No dia da festa, reencontrei Paula. Ela estava diferente. Mais magra, usava os cabelos soltos, cheios de luzes acobreadas, e vestia uma blusa que evidenciava seios maiores. Não pude deixar de notar. Antes mesmo de eu perguntar, ela me soltou a bomba. Eu fiz a cirurgia, Lari. Coloquei silicone há 1 mês. Nossa, e como assim você não me contou nada antes? Paula apenas sorriu meio sem graça e disse que tinha surgido uma oportunidade de viajar para Goiânia por causa de uma prima distante e acabou fazendo tudo por lá, às pressas. Aquele sorriso dela, antes tão luminoso, agora parecia portar alguma ponta de amargura. Fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, chateada. Por que ela agira em segredo sabendo o quanto aquilo era significativo para mim? Ela se limitou a dizer que foi algo de última hora, que não quis incomodar. Entre abraços e conversas rasas durante a festa, permaneci com uma inquietação. Sentia que tinha alguma coisa estranha, mas não conseguia nomear o que era. Retornei a Campinas com a sensação de que Paula estava me escondendo algo. Continuei meus planos para a cirurgia, sem deixar que isso me abalasse. Nisso, mamãe e papai vieram me visitar uma semana antes da operação. Marcaram até um exame pré-operatório em outra clínica para garantir que tudo estaria certo. Nessa mesma semana, Paula me ligou sem parar. Disse que, se eu quisesse, poderia me operar no mesmo lugar que ela fez em Goiânia, que o médico era excelente, que eu deveria desistir de fazer em Campinas. Falava de um jeito insistente, quase obsessivo. Paula, obrigada pela sugestão, mas já fechei tudo aqui. Gosto do cirurgião que escolhi. Você não tem medo de dar algo errado? O meu médico é mais experiente. Estou tranquila, fiz vários exames, já decidi. Após desligar, uma pontada de desconforto dominou meu peito. Não era medo da cirurgia, mas sim uma espécie de alerta sobre a conduta de Paula. Não entendi por que ela queria tanto que eu mudasse meus planos. O grande dia chegou. Entrei na clínica bem cedo, acompanhada de mamãe. O médico e a equipe foram super atenciosos. Lembro de deitar na maca, vestir o avental e esperar pela anestesia. O coração batia acelerado, mas eu repetia mentalmente que tudo daria certo. Acordei algumas horas depois, com dor e incômodo, mas também uma estranha euforia por ter finalmente realizado o sonho de aumentar meus seios. O cirurgião disse que foi tudo bem e recomendou repouso, uso de sutiã cirúrgico e os devidos medicamentos. Passei a primeira semana em Campinas, na casa de Marli e Olavo, me recuperando aos poucos. Mamãe ficou comigo quase todo esse tempo, me auxiliando no banho, na comida, até eu me sentir melhor. Uns dias depois, Paula me ligou. E aí, Lari, como você está? Me recuperando, né? Tá dolorido, mas estou feliz com o resultado. Olha, não é para desanimar, mas cuidado, viu? Conheço muita gente que fez silicone e depois teve complicações. Vou seguir as orientações médicas. Obrigada pela preocupação. Algo na voz dela me deixava aflita, como se, em vez de se alegrar, ela torcesse para que algo desse errado. Preferi não me alongar na conversa. Descansei mais alguns dias e retornei, gradualmente, à rotina de cuidar das crianças. Marli e Olavo foram muito solícitos. Adaptaram algumas tarefas para mim e disseram que, caso eu precisasse de mais tempo, ficaria tudo bem. Naquele mês, tive alguns episódios estranhos. Certa noite acordei ofegante, suando frio, com a sensação de que alguém estava parado ao lado da minha cama me observando. Vasculhei o quarto às pressas, liguei a luz, mas não havia nada de anormal. Imaginei que fosse o efeito dos remédios e tentei voltar a dormir.
Em outra madrugada, ouvi uma espécie de batida na porta do quarto. Abri, sem enxergar ninguém no corredor. Marli e Olavo estavam em suas camas, as crianças também. Não toquei no assunto com eles, com receio de parecer paranoica. Quando já estava liberada para fazer algumas atividades externas, decidi visitar o cirurgião para uma revisão. Ele disse que tudo cicatrizava bem. Eu estava radiante. Na volta, recebi uma mensagem de Paula. Queria te ver, vou para Campinas semana que vem. Confirmei que poderia encontrá-la em algum café, mas de última hora ela desistiu, alegando problemas de saúde na família. Aquilo aumentou minha desconfiança. Nessa mesma noite, pouco depois das 21 horas, ela me ligou chorando e dizendo que estava com febre, que sentia dores insuportáveis em um dos seios e que o implante dela parecia estar se rompendo. Senti meu coração disparar. Pelo amor de Deus, Lari, eu tô com tanto medo. A voz dela tremia. Parece que o médico colocou alguma coisa errada. Não sei o que fazer. Calma, Paula, se está tão ruim, vá ao pronto-socorro imediatamente. Chama seus pais ou alguma amiga para te acompanhar. Eu não queria que eles soubessem ainda. Por favor, não conta para ninguém. A conversa se estendeu, mas no fim, ela prometeu buscar ajuda. Fui dormir perturbada, preocupada com a situação dela. Também senti um estranho alívio por até então minha cirurgia estar correndo bem. Porém, ao longo das semanas seguintes, passei a ter calafrios e uma sensação de peso nos ombros, como se algo me acompanhasse. Comecei a ter enjoos e dormência nos braços, sem explicação médica. Feitos novos exames, nada de anormal surgiu. Ainda assim, minha energia parecia drenada. Nesse ponto, minha avó Teresa resolveu ir até Campinas me visitar, dizendo que tinha sentido no coração que eu não estava bem. Era uma mulher simples, de fé profunda. Quando chegou, me encontrou abatida, pálida. Contou que havia conversado com uma rezadeira de formosura, uma senhora chamada Dona Jandira, conhecida por orações fortes e benzimentos tradicionais. Filha, você acredita nessas coisas de mal olhado? Perguntou vovó, enquanto me servia um chá de camomila na cozinha. Não sei, vó. Nunca fui muito de acreditar, mas estou me sentindo estranha. Então deixa eu te levar até lá, que mal não faz. Naquele fim de semana, pegamos o ônibus e voltamos para Formosura, me afastando temporariamente do meu trabalho. Chegando lá, fomos direto na casa de Dona Jandira, nos arredores da cidade. Ao entrar no quintal, senti um cheiro de ervas queimadas e o ambiente era repleto de plantas e imagens religiosas. Dona Jandira me recebeu com um aceno calmo e pediu que eu entrasse em um cômodo com velas acesas num canto. Fique sentada aqui, menina, você anda muito fraca. Sim, é um cansaço sem motivo e tive febres passageiras também. Traga aquela bacia com água, Teresa, pediu ela à minha avó. Vamos ver se descobrimos algo. Ela começou uma oração silenciosa, mergulhando galhos de arruda na água e passando levemente pelos meus braços. Em certo momento, jogou os galhos no fogo de uma vela grossa que ardia no meio do quarto. O cheiro era agridoce, uma mistura de incenso e folhas queimadas. Então fez um sinal para que eu fechasse os olhos. Senti uma pressão estranha no peito, como se algo estivesse me apertando por dentro. Você carrega uma sombra de inveja, menina. Alguém muito próximo quer te ver em má situação. Mas quem? Murmurei, ainda de olhos fechados. Não tenho como afirmar, mas é coisa pesada. Ela continuou as rezas e me recomendou um banho de ervas nos dias seguintes, além de pedir que eu afastasse quaisquer objetos, lembranças ou laços com pessoas que pudessem estar me desejando mal. Na hora, lembrei de Paula, mas a ideia de que ela realmente quisesse me prejudicar parecia absurda, apesar dos sinais de estranhamento. Voltei para Campinas me sentindo um pouco melhor, mais confiante. Lembrei que eu guardava numa caixinha algumas bijuterias e lembranças que Paula me dera na adolescência. Fui até meu quarto, abri o fundo do guarda-roupa e peguei a caixa. Ao mexer nos colares e anéis, notei que havia um pingente estranhíssimo que eu não me recordava de ter visto antes. Era um pequeno olho entalhado em metal escuro, com umas inscrições quase ilegíveis.
Um arrepio me percorreu. Lembrei que certa vez Paula me deu um enfeite de proteção, mas eu nunca havia prestado atenção nos detalhes. Sem pestanejar, coloquei tudo em um saco plástico e joguei fora no lixo do condomínio. Nessa mesma noite recebi uma ligação do pai de Paula, o Sr. Ivan. Ele falava de forma contida, mas se notava o desespero na voz. Larissa, desculpe ligar tão tarde, mas a Paula está internada. Foi às pressas para o hospital. O médico falou em infecção grave nos implantes. Sabe se ela tem alguma complicação antiga? Meu Deus, Sr. Ivan, eu não sei. Ela comentou apenas que estava sentindo dor, mas não deu detalhes. Pois então, eles estão pensando em retirar o silicone para evitar que a infecção se espalhe. Desliguei o telefone com a sensação de que algo realmente grave acontecia. No dia seguinte, tentei ligar para Paula, mas ela não atendeu. Passei dias agoniada, até que finalmente ela me retornou, a voz chorosa. Lari, eu tive que tirar os implantes, estou com uma necrose em parte do seio. Meu Deus, eu sinto muito, Paula. Não sei o que dizer. Tudo deu errado para mim. Ela suspirava de desespero. Porque para você funcionou e para mim não. Calma, cada corpo reage de um jeito. O que o médico diz? Não tô falando de medicina, tô falando de... Ai, Lari, eu fiz uma besteira. Eu procurei gente que mexe com coisa ruim para te atrapalhar. Foi por inveja, por raiva de te ver feliz. Só que agora eu não consigo dormir, tô doente de verdade. Fiquei muda por alguns segundos, processando aquela confissão. Sempre houve um laço forte entre nós, mas ouvir que a pessoa que eu considerava quase uma irmã tivesse recorrido a algum tipo de bruxaria para me sabotar era algo que eu jamais imaginaria. Desculpa, ela repetia. Eu sei que nada justifica, mas eu não suportei ver você indo para Campinas, fazendo planos, conseguindo tudo o que eu queria. Paula, você sabe o quanto me magoa ouvir isso? Eu sei, e tô pagando o preço, tá vendo? Perdi o implante, minha saúde tá debilitada. Só queria que você me perdoasse. Não sei se consigo te perdoar agora. Talvez no futuro, quem sabe. Desliguei em choque. Me encolhi na cama chorando, tentando entender como alguém que conhecia meus sonhos mais íntimos poderia se virar contra mim dessa forma. Contei tudo à vovó Teresa, que me aconselhou a manter distância. Se ela se arrependeu, que procure a cura dela, mas não fica abrindo a porta para mais inveja. Aos poucos voltei à normalidade em Campinas. Retomei a rotina de cuidar das crianças. Com o passar dos meses, realizei novos exames que confirmaram que meus implantes estavam firmes, sem complicações. Juntei mais dinheiro, consegui até trocar de quarto na casa dos meus patrões, pois precisavam de mais espaço e me ofereceram uma condição melhor. Mantinha contato breve com meus pais e com vovó Teresa, mas evitei procurar Paula. Ela, por sua vez, se manteve em silêncio. Cerca de 2 anos se passaram. Eu me mudei para um pequeno apartamento de aluguel nas proximidades do trabalho, pois julguei que já tinha condições de morar sozinha. Continuava na babá dos filhos de Marli e Olavo, e nas horas vagas, pensava em iniciar um curso técnico ou faculdade. Até que certa noite, voltei a ter pesadelos. Sonhei que estava deitada e quando olhei para o pé da cama, vi uma silhueta feminina, de cabelos compridos, vestindo roupas escuras, me encarando com rancor. Acordei suando frio, o coração disparado. Verifiquei portas e janelas do apartamento, mas tudo estava trancado. Ao longo das semanas seguintes, objetos se deslocavam levemente de lugar quando eu me ausentava. E eu não tinha certeza se era fruto da minha imaginação ou algo real. O clima no apartamento ficou pesado, como se o ar estivesse mais denso. Certa vez cheguei do trabalho e percebi um cheiro rançoso vindo da sala, mas não havia nada estragado na geladeira ou no lixo. Uma estranha opressão me tomou. Decidi ligar para a vovó Teresa, já aflita, e ela me recomendou ver Dona Jandira novamente ou procurar algum tipo de benzimento ali mesmo em Campinas. Comentei o caso com uma vizinha chamada Miriam, que era de Maceió e praticava orações e benzimentos. Ela se dispôs a ir ao meu apartamento e fazer uma espécie de limpeza. Acendemos velas brancas, ela passou arruda nos cantos dos cômodos e rezou o Pai Nosso. Enquanto me benzia, senti uma queimação na altura dos seios,
onde estavam as cicatrizes da minha cirurgia. Miriam franziu a testa, mas terminou o ritual dizendo que, se aquilo fosse alguma influência negativa, poderia levar um tempo para dissipar completamente. 2 dias depois, a atmosfera parecia mais leve e dormi bem. Porém, não durou muito. Na terceira noite após o benzimento, acordei por volta das 3 horas da manhã com uma pressão no peito. Era como se alguém se deitasse sobre mim. Eu tentava levantar os braços, mas me sentia paralisada. Um sussurro abafado soava perto do meu ouvido, chamando meu nome repetidamente. Quando finalmente consegui me mover, gritei. Liguei todas as luzes, tremendo. Com o coração aos pulos, percebi que não poderia continuar vivendo assim. Foi então que pedi uma folga no trabalho para viajar à minha cidade natal. Fui direto falar com Dona Jandira. Ela me recebeu com um olhar sério, pegou meu pulso e começou a rezar baixinho. Pediu que eu contasse tudo o que estava acontecendo. Falei dos pesadelos, das sensações de presença estranha. Ela fez um sinal de que entendia. Quando a inveja é muito grande e se mescla a forças negativas, minha filha, a conexão permanece, mesmo que a pessoa que a enviou se arrependa depois. O que devo fazer? Por vezes é preciso romper todo e qualquer elo. Isso inclui lembranças físicas e emocionais. Eu já joguei fora umas coisas que ela me deu. Limpeza precisa ser completa. Voltei a Campinas e decidi vasculhar tudo que pudesse remotamente ter ligação com Paula. Revi álbuns de fotos, cartas antigas, recadinhos de colégio que eu ainda guardava por nostalgia. Coloquei tudo em um saco de lixo e queimei, na área de serviço do prédio, usando uma lata vazia com carvão em brasa que pedi ao zelador. Enquanto via as chamas consumindo aquelas lembranças, senti uma pontada de tristeza. Paula, afinal, tinha sido uma grande amiga. Contudo, a cada centímetro de papel queimado, era como se o ar ao redor ficasse menos denso e eu respirava melhor. Pouco tempo depois, a situação começou a melhorar de fato. Parei de ter febres, a paralisia noturna diminuiu. As luzes do apartamento não falhavam mais. Voltei a dormir sem pesadelos. Continuei minha vida, foquei em meus estudos, iniciei um curso técnico de auxiliar de enfermagem e, aos poucos, fui deixando a experiência dolorosa para trás. Sempre que meus pais ligavam, eu dizia que estava bem, evitando entrar em detalhes sobre o terror que vivi. Vovó Teresa orava por mim, contente com minha melhora. Algum tempo se passou. Recebi a notícia de que Paula tentara reconstruir a mama afetada, mas o resultado não fora dos melhores. Ela se afastou de quase todo mundo, inclusive de mim. Segundo alguns conhecidos de formosura, ela passou por uma fase de depressão, porém mais tarde constituiu família e se mudou para outro estado. Não tive mais contato direto nem procurei saber. Às vezes, batia saudade dos momentos bons da infância, mas logo me lembrava do quanto sofri com aquela traição. Decidi não alimentar rancor. Como me disse vovó Teresa certa vez, o bem só floresce onde não há terreno para o ódio. Assim segui. Com o passar dos anos fui juntando economias, mudei de emprego, trabalhei em um consultório pediátrico, me especializei e conquistei um lugar mais estável na cidade. Hoje vivo tranquila, mas olho para trás e vejo como as pessoas podem mudar e como a inveja pode adoecer o coração de quem a cultiva. A marca da cirurgia me lembra de tudo que passei, a insegurança do passado, o esforço para juntar dinheiro, o terror de quase perder minha paz por algo que jamais deveria ter evoluído para esse ponto. Ainda acredito que há um componente desconhecido no mundo, algo que não podemos explicar apenas pela razão. Chame de fé, espiritualidade ou apenas superstição. O fato é que certas energias podem nos afetar e precisamos estar atentos, protegidos e cercados de amor verdadeiro. No fim das contas, aprendi a não ignorar os sinais, a não confiar cegamente em quem não demonstra reciprocidade genuína. E, acima de tudo, a valorizar quem fica ao nosso lado na saúde e na doença, no sucesso e no fracasso, sem segunda intenção. Não sei onde Paula está hoje, nem se um dia nos encontraremos de novo. Se isso acontecer, espero que sejamos pessoas diferentes, melhores. Por ora, sigo minha vida, sem olhar para trás,
mas mantendo as lições gravadas na alma. Ei, pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.